Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Que o amor de Jesus nos ampare, penetre em nossos corações, nos fortalecendo dia a dia. Para quem não nos conhece, nós somos do Núcleo Espírita da Polícia Militar, NEPOM, instituição que tem sede aqui na cidade de Salvador, no estado da Bahia. Estamos hoje continuando as atividades da última terça-feira do mês. Na nossa casa, a terça-feira é dedicada aos grupos de estudo. Mas na última terça-feira do mês, nós reunimos todos os grupos de estudo no salão doutrinário para esta atividade. Na última terça-feira do mês de novembro de 2020, nós encerramos as explanações a respeito de O Livro dos Médiuns. Como todo fim traz consigo um começo, estou aqui hoje, na última terça-feira do ano de 2020, convidando a todos para começarmos o estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Com muita alegria dá prosseguimento a essas atividades, porque muito nos edifica. E hoje, para o primeiro capítulo dessa obra, que é intitulado Não Vim Destruir a Lei, é o capítulo que Kardec abriu o Evangelho segundo o Espiritismo, porque, como Jesus, o Espiritismo também não veio destruir a lei. E para a explanação desse capítulo, teremos conosco nosso amigo, irmão, trabalhador e estudante de nossa casa, Igor Fogaça. Temos também um outro convite. Após a explanação de Igor, nós vamos nos reunir numa sala virtual para um culto do Evangelho com toda a casa, todos que desejem participar. O link será divulgado logo mais aqui mesmo e nos grupos também. Nos outros grupos todos terão acesso. Então fica esse nosso convite para que mais uma vez possamos nos reunir em nome de Jesus, agradecendo por toda a oportunidade de trabalho, por estarmos juntos, por apesar das situações adversas que todo o planeta vive, estarmos continuando a caminhada. E nisso abraçamos todos os nossos amigos, irmãos encarnados e desencarnados, e pedindo a Jesus que fortaleça cada coração sintonizado nesse momento e que possamos aproveitar tudo isso, todas as experiências para o nosso crescimento espiritual. Muita paz a todos. Vamos ficar agora com as palavras do nosso irmão Igor Fogaça. Olá, amigos e amigas do NEPOM. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos juntos aqui para o nosso encontro do grupo de estudos mensal, com o estudo coletivo. Dessa vez a obra será o Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 1. Lembrando a todos e todas que após essa palestra, esse estudo, teremos um culto no Evangelho do Lar coletivo pela plataforma Zoom. O link está aqui na descrição do vídeo e também será divulgado nos grupos. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, logo no seu primeiro capítulo, ele tem lá o seu título: Não Vim Destruir a Lei. É um capítulo dividido em 3 partes. A primeira é intitulada As Três Revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Depois, a Aliança da Ciência e da Religião. E, por fim, as Instruções dos Espíritos, com o título A Nova Era. Kardec começa o capítulo fazendo uma citação do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, quando Jesus diz assim: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. O contexto dessa citação de Jesus é porque ele estava sendo acusado de descumprir as leis judaicas. Jesus nasceu no meio judeu, era judeu, de religião judia, e a primeira obra a trazer as determinações da religião judaica era os 5 primeiros livros do Velho Testamento para a gente,
para os judeus o Pentateuco mosaico, ou também conhecido como a Torá. Lá, Moisés estabeleceu as determinações dessa religião. Então, Jesus sendo acusado de não estar cumprindo, porque os intelectuais da época, chamados doutores da lei, interpretavam a lei a seu modo, e Jesus estava trazendo interpretações relacionando com a vontade de Deus, com a essência da lei, dos mandamentos. E ele estava dizendo que não veio descumprir, mas na verdade não veio destruir, mas cumprir. Vamos continuando. Então, falando sobre as 3 revelações, começando por Moisés. Se a gente for lá no final do capítulo, nas instruções dos espíritos, uma delas é assinada por um chamado um espírito israelita, e ele diz assim, que a religião de Moisés constitui o germe da religião cristã, da ampla moral cristã. O que Moisés escreveu que é a base do judaísmo, o Espírito na instrução está dizendo que é a base da religião cristã. É bem interessante isso. Uma das coisas que a gente tem que imaginar é que Moisés nasceu 1358 anos antes de Jesus, quando ele estabeleceu as leis para o povo daquela época, quando ele trouxe. Vamos fazer uma reflexão, assistindo um vídeo agora que fala um pouquinho mais sobre Moisés. Pois bem, meus amigos, devemos saber que na lei mosaica, a lei que Moisés trouxe, podemos dividi-la de 2 formas. Primeiro, a lei de Deus, que foi aquela que ele trouxe do Monte Sinai. E a segunda, podemos chamar de lei civil ou disciplinar, que é decretada efetivamente por Moisés para a necessidade do povo daquela época. A primeira, é invariável, a lei de Deus. Já a lei civil é apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Conforme o povo muda seus hábitos, essa lei vai se modificar com o tempo. Qual é a lei de Deus? É o decálogo, os 10 mandamentos. E a lei mosaica, a lei civil, são todas as demais que a gente encontra nos 5 primeiros livros. Ainda falando de Moisés, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz: todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito. Por isso que a lei de Moisés é temporal, era para aquele povo daquela época, era necessário. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Para o povo daquela época, Moisés afirmava que as leis disciplinares ali tinham origem divina. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes. Já vem aí a primeira explicação da visão de Deus como algo ligado ao temor. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Fazemos agora uma relação com a Gênese, o livro A Gênese de Kardec, capítulo 1, o caráter da revelação espírita, no tópico 21. Lá Kardec diz assim: Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor e orientador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de espalhar-se por sobre a terra. A grande contribuição, o grande legado de Moisés foi
instituiu o monoteísmo, que serviu de inspiração para as diversas religiões na sequência, desde as religiões cristãs, passando pelo judaísmo e até pelo islamismo. É a grande contribuição dele. Agora no Livro dos Espíritos, no capítulo que tem o título de Das Ocupações e Missões dos Espíritos, a questão 581. Kardec pergunta: certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio, falando dos intelectuais, as pessoas que trouxeram grandes contribuições. Entre eles, porém, há alguns que se enganam, que de par com grandes verdades propagam erros. Alguns intelectuais acabam seguindo caminhos equivocados. Kardec pergunta: como se deve considerar a missão desses homens? A resposta é assim: como falseadas por eles próprios, estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. O Espírito já deixou entender aí que esses gênios que Kardec chama, as pessoas com missões diferenciadas, assumiram missões para vir aqui no planeta encarnar. Contudo, o mistério se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. Já faz uma relação com Moisés aí. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. E assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. O que hoje vemos de Moisés que pode estar sendo errôneo, na época, há um tempo atrás, era o que convinha. Pois bem, agora vamos para a questão 647 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Pergunta de Kardec, 647. Se toda a lei de Deus está nesse preceito, nesse mandamento de amor ao próximo? Responde os Espíritos: certamente esse preceito encerra, reúne todos os deveres de homens uns para com os outros. Cumpre, porém, que se lhes mostre a aplicação que comporta. Tem que mostrar a prática, como isso se faz na prática. Do contrário, deixarão de cumpri-lo como fazem no presente. Se a gente só disser amar ao próximo e não trouxer práticas do dia a dia, o ser humano não vai praticar como faz hoje. Continuam eles: demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. Os Espíritos falam de uma lei natural. Aos homens são necessárias regras precisas, regras direcionadas, precisas. Os preceitos gerais e vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. Então, para não deixar cá um grande exemplo, amar ao próximo, vou amar quem está próximo de mim, só minha família. Se a gente não deixar regras claras do que é o próximo, de quem é o ser humano, que é nosso irmão, todos são irmãos, inclusive aqueles que são chamados de inimigos, não vai se cumprir. O ser humano vai interpretar só favorável a ele, que é mais fácil amar o familiar, o amigo, a mulher, o esposo. No livro de Deuteronômio da Bíblia, Velho Testamento, capítulo 6, versículo 5, vemos lá um mandamento que Moisés trouxe. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Quer dizer isso, né? Amar a Deus com todo o coração, com todas as forças. Jesus é questionado sobre isso. Lembra a diferença? 1360 e tantos anos depois, um doutor da lei
Podemos ver isso no capítulo 22 do livro de Mateus, versículos 35 a 40. Pergunta a Jesus o seguinte: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. Aí Jesus fala o segundo. O segundo lhe é semelhante: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Kardec continua lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe verdadeiro sentido. Os doutores da lei da época se desviavam do que a lei previa, interpretando-a a seu modo. Jesus veio trazer aí para o cumprimento. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, Jesus, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Então, para ficar bem claro, lei de Deus, lei de Moisés para aquele povo, para aquela época, inclusive com preceitos às vezes violentos, como a lei de talião, olho por olho, dente por dente, ou seja, pagar o mal com o mal, que foi feito, nos foi feito. E as leis divinas, amar a Deus, amar ao próximo. Jesus veio dar mais uma contribuição nisso aí, direcionar o povo daquela época que estava se desviando. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Acrescentando, aí estão as leis todas e os profetas. Ainda diz Kardec sobre o papel de Jesus Cristo, a vinda de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade ele vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que, e esse ponto é importante, a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, não, e sim a que é vivida no reino dos céus. O que quer dizer essa vida no reino dos céus? Ele já estava ali plantando a semente sobre a vida fora da terra, a vida fora do corpo. Estava falando, Jesus, da transitoriedade da vida terrena. Já naquela época, plantou essa semente para quem se deu para entender. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Ele já sabia que o povo daquela época não tinha condição de problematizar, de complexificar tudo isso, mas ele já deixou uma semente ali. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza, de maturidade. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a inclusão e o desenvolvimento de tais ideias. E a ciência no geral, desde as ciências biológicas, químicas, ali até as ciências filosóficas de reflexão. É preciso que o homem adiantasse essa parte acadêmica e científica para poder compreender as realidades divinas. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Quando foi que surgiu o Espiritismo? No século XIX, na saída aí do Iluminismo, toda uma reflexão nova aí, de um pensamento filosófico novo, moderno, casando direitinho aí esses conhecimentos. Antes não daria tão certo.
Mais uma vez, indo para o livro da Gênese, Kardec, capítulo 17, Predições do Evangelho. Lá encontramos no tópico 40 uma afirmação interessante. O Espiritismo realiza, como ficou demonstrado, todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Aí falando do Consolador prometido. Não é uma doutrina individual, é fruto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino que preside o Espírito de verdade. Esse ponto é bem verídico, a gente consegue verificar. Pega o Evangelho do Espiritismo, pega as partes iniciais de cada capítulo, que são reflexões de Kardec, de acordo com seus estudos, mas as instruções dos Espíritos é dos Espíritos. A gente observa diversos Espíritos que assinam ali. Não é o único Espírito que orientou a elaboração do Evangelho e das obras espíritas. Então, é uma doutrina coletiva que presidida pelo Espírito de verdade, esse trabalho. Teve precursores e profetas que lhe pressentiram a vinda. O Espiritismo teve precursores. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem da terra. A doutrina de Moisés incompleta ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus se espalhou por toda a terra, mas completa, mediante o cristianismo, mas não converteu a todos. O Espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as crenças anteriores, converterá a humanidade. Interessante essa reflexão, né? Vamos agora ver na Bíblia o livro de João, capítulo 14, versículos 15, 16 e 24 e 26. Tem um fato interessante ali quando Jesus fala do Consolador prometido. Ele está conversando com os discípulos, já pressentindo aí o martírio, a crucificação, já pressentindo que vai deixá-los. E ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Os mandamentos trazidos por Jesus, os ensinamentos de Jesus, são de Deus, transmitidos por Jesus, foi enviado de Deus. Jesus continua dizendo: tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então Cristo já está dizendo que haverá completude, completar-se-á os seus ensinamentos, e ainda haverá uma revisão. Para quem esqueceu, vai ter aquela revisãozinha. Então ele já sabia que a humanidade ia ter dificuldade de compreender e de praticar. Ainda falando sobre o Consolador, o próprio Cristo disse que nós não sabemos de tudo e que iríamos esquecer suas lições. Por isso, ele nos promete um Consolador. O Consolador prometido chama os homens à observância das leis, ensinando todas as coisas, sem figuras nem alegorias. Vem promover o entendimento pela fé raciocinada. Voltando agora ao Evangelho, vamos falar agora sobre o Espiritismo. Ainda no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele trecho que ele fala de Moisés, o Cristo e o Espiritismo, Kardec começa a falar sobre o Espiritismo e diz: o Espiritismo é ciência nova, que vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza. O Espiritismo é a chave, com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. O Espiritismo vem explicar a nossa vida. Assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Desenvolve completa e explica
desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente que foi dito apenas sob forma alegórica, sob forma de palavras, parábolas. Vem cumprir o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Isso diz o Espírito israelita nas instruções dos Espíritos. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. O Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Fenelon também nas instruções dos Espíritos vem explicando: o Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estáis certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material redundava em proveito do espírito das trevas. Fenelon fala então como é que o mundo estava caminhando após o Cristo. Mesmo com o desenvolvimento da ciência, a parte moral estava se perdendo. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Continua Fenelon: a revolução que se apresta é antes do que moral do que material. Trazemos agora um estudo da Revista Espírita de março de 1861. A Revista Espírita, Kardec reúne outros artigos, outros textos, e nesse aí de março de 61, titulado Ensinos e Dissertações Espíritas, Comunicação do Sr. R. Um cidadão, que era médium também, teve comunicação com o espírito, escreveu um artigo, um texto para Kardec. Kardec publicou na revista. Diz assim: aproveito a ocasião que se apresenta de vos escrever para mandar uma comunicação que recebi como médium de meu espírito protetor. Inicialmente devo dizer-vos que professo o culto israelita. Então, o cidadão que escreve para Kardec se diz médium, mas diz que é judeu, professa a religião judia. Eu tinha notado que em todas as comunicações dos espíritos jamais se tratava senão da moral cristã, pregada pelo Cristo, e que jamais se falava da lei de Moisés. Contudo, eu me dizia que os mandamentos de Deus, revelados por Moisés, me pareciam ser o fundamento da moral cristã, que o Cristo poderia ter ampliado o quadro e desenvolvido as consequências, mas que o germe estava na lei ditada no Sinai. Sob o império de tais pensamentos, evoquei meu espírito protetor. Eis as perguntas que ele dirigia, as respostas dadas por ele, nesse diálogo entre o médium e a religião judia, acreditando que a base de tudo é a lei mosaica e achando que os espíritos tratam muito mais do Cristo do que de Moisés. Ele pergunta, primeira questão: em todas as comunicações feitas à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sociedade fundada por Kardec, cita-se Jesus como sendo quem ensinou a mais bela moral. O que devo pensar disso? Responde o espírito dele, protetor dele. Sim, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, que deve criar entre todos os homens uma solidariedade comum. São chegados tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para realizar o progresso que está nos desígnios de Deus. Mas não se deve crer que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Não. Para chegar à maturidade, elas necessitam de abalos e discussões a fim de que atraiam a atenção das massas. Mas uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral sensibilizarão os espíritos encarnados. Então, esse espírito protetor já dá uma introdução aí sobre a moral de Jesus e como isso está afetando a humanidade daquela época. Em que, pois, ele pergunta, esse cidadão, em que, pois, a moral de Moisés é inferior à do Cristo? Observe que nas questões dele, no sentimento dele,
Ele está fazendo uma comparação de Moisés e Cristo e como se estivesse colocando em disputa. O Espírito responde: a moral de Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se achavam os povos que ela estava destinada a regenerar. Os mandamentos de Deus, recebidos por Moisés, trazem o germe da moral mais ampla, mas os comentários da Bíblia estreitavam o sentido, porque se fosse posta em prática em toda sua pureza, não teria sido então compreendida. Foi Moisés que abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a acabará. No final ele pergunta: pode-se esperar o estabelecimento de uma religião universal? Esse Espírito responde: não em nosso planeta. Ou pelo menos não antes que ele tenha feito progressos que muitos milhares de gerações nem mesmo verão. Ele deixa entender que há uma possibilidade de um dia uma religião única, até porque Deus é único. Religiões seriam formas diferentes de ver Deus, mas que vai demorar muito ainda, até que tenha feito progressos que muitos milhares de gerações nem mesmo verão. Trazemos também um estudo aqui da obra O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, de autoria de Emmanuel. Emmanuel responde algumas questões que são colocadas para ele. Na 268, os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Sinai, base de toda a justiça até hoje, no mundo foram alterados pelas seitas religiosas, pelas diversas religiões. Emmanuel responde: as seitas religiosas de todos os tempos, pela influenciação de seus sacerdotes, procuram modificar os textos sagrados. Todavia, apesar das alterações transitórias, Emmanuel já disse que a tentativa de modificar os entendimentos das leis básicas, dos ensinamentos básicos do Cristo, de Moisés. Todavia, apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos transmitidos à Terra por intermédio de Moisés voltam sempre a ressurgir na sua natureza, na sua pureza primitiva, como base de todo o direito do mundo, sustentáculo de todos os códigos de justiça terrestre. Lembra que a gente viu no início que a lei de Deus que Moisés trouxe é imutável e a lei civil ali que Moisés trazia era temporária, transitória. Na questão 269 do Consolador: como entender a palavra do Velho Testamento quando nos diz que Deus falou a Moisés no Sinai? E é uma questão bem interessante, já que a gente estuda a mediunidade, estuda como é a comunicação dos espíritos. Como é que a gente interpreta? Deus falou diretamente? Deus é como um espírito que fala diretamente? Ou foi intermediário, ou foi por outro intermediário? Emmanuel responde: estás atualmente em condições de compreender que Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas. Isso é verdade. Moisés tinha faculdade mediúnica, já que ele conversou com algo que não era encarnado, uma comunicação mediúnica. Apesar de suas características de legislador humano, é inconcebível que o grande missionário dos judeus e da humanidade pudesse ouvir o Espírito de Deus diretamente. Isso também a gente estuda nos estudos mediúnicos das relações de vibração. Para haver comunicação de um encarnado com o espírito, tem que estar numa vibração alinhada. Imagine a vibração de Moisés para comunicar diretamente com Deus. Estais, porém, habilitados a compreender agora que a lei, a base da lei nos 10 mandamentos, foi-lhe ditada pelos emissários de Jesus. Porquanto, todos os movimentos de evolução material e espiritual do orbe se processaram, como até hoje se processam, sob o seu augusto e misericordioso patrocínio. Jesus, governador espiritual do planeta Terra, já tinha engendrado ali, planejado, enviado emissários para fazer a comunicação com Moisés. Pergunta 270. Apesar de suas expressões tão humanas, Moisés veio ao mundo como missionário divino? Essa pergunta aí, expressões tão humanas, porque Moisés foi duro, como dissemos anteriormente, até a própria lei do olho por dente ele praticou.
Resposta de Emmanuel. Examinando-se seus atos enérgicos de homem, há a considerar as características da época em que se verificou a grande tarefa do missionário hebreu, legítimo emissário do plano superior, para entregar ao mundo terrestre a grande e sublime mensagem da primeira revelação. Foi uma grande tarefa. Ele veio com essa tarefa de trazer essa mensagem. Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? Obviamente que não. O profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina imutável, mas não toda a lei integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre revelações divinas de conformidade com sua posição evolutiva, ou seja, conforme a gente vai avançando nesse degrau, nessa escola, passando de ano, mais informações, revelações divinas nos serão dadas. Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva. Não. Continuando essa resposta. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. 3 aspectos. Moisés trouxe missão da justiça, o Evangelho do Cristo, a revelação insuperável do amor. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. No centro das 3 revelações encontra-se Jesus, como o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. Então, Moisés não trouxe a lei definitiva, mas ela foi se completando. Na questão 272, qual a significação da lei do talião, olho por olho, dente por dente, em face da necessidade da redenção de todos os espíritos pelas reencarnações sucessivas? Por que essa lei, Moisés aplicou? A lei de talião prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade dos seres humanos. A gente ainda não tem um amor nos nossos corações. Queremos aplicar a lei do talião, a lei da vingança, pagar o mal com o mal. Moisés proclamou a lei antiga muitos séculos antes do Senhor Jesus. Como já dito, o profeta hebraico apresentava a revelação com a face divina da justiça, mas com Jesus, o homem do mundo, recebeu o código perfeito do amor. Se Moisés ensinava olho por olho, dente por dente, Jesus esclarecia que o amor cobre a multidão dos pecados. Tudo a seu tempo. Por isso Jesus já traz uma outra perspectiva. Na questão 278 do Consolador, devemos considerar como profetas somente aqueles a que se referem as páginas do Velho Testamento? Além dos ensinamentos legados por Elias ou Jeremias, temos de convir que numerosos missionários do plano superior precederam a vida do Cristo, distribuindo no mundo o pão espiritual de suas verdades eternas. Numerosos missionários. Um Buda, um Confúcio, um Sócrates foram igualmente profetas do Senhor, na gloriosa preparação dos seus caminhos. Se desenvolveram a ação distante do ambiente e dos costumes israelitas, pautaram a missão no mesmo plano universalista. Eles nasceram numa localidade, trataram aquele povo daquela localidade, mas havia um plano universal, em que as tribos de Israel foram chamadas a trabalhar, mas particularmente pelo progresso religioso do mundo. Mas cada um desses outros gênios intelectuais ali trouxeram suas contribuições na sua época. Trazemos a reflexão, então, para completar esse pensamento de Emmanuel sobre os outros enviados do Cristo no mundo aí durante a história da humanidade. Fenelon, naquela mesma Instruções dos Espíritos do capítulo 1 do Evangelho, fala: a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Agradecemos, então, a oportunidade desse estudo de hoje. Que tenhamos todo um final de ano tranquilo, um Natal de reflexão, um Natal de família, com os nossos. Um novo ano que se inicia aí de muita paz, muitos aprendizados. Vamos agora para o nosso Evangelho, nosso culto do Evangelho no lar, com todos nós, amigos do NEPOM. Muita paz.